Olá, o tema da nossa segunda aula de processo do trabalho é organização e competência da Justiça do Trabalho. E vamos dividir a aula também em duas partes. Na primeira parte, trataremos da organização da Justiça do Trabalho, incluindo uma breve evolução histórica da nossa justiça especializada. A segunda parte será dedicada à competência da Justiça do Trabalho. Eu vou aproveitar essa segunda parte para falar um pouco também da minha experiência pessoal enquanto juiz do trabalho e a nossa atuação especialmente na Vara do Trabalho de Guarabira. A Justiça do Trabalho no Brasil é uma justiça federal especializada na resolução de conflitos trabalhistas. Mas nem sempre ela integrou o Poder Judiciário. Por isso é importante termos uma noção da evolução histórica dessa justiça. Lembro também, como disse na aula passada, que Justiça do Trabalho não é uma jabuticaba brasileira. Se você quiser ter mais informações a esse respeito, eu recomendo no canal da nossa Escola Judicial, a EJUD 13, da qual eu tive a honra de ser conselheiro pedagógico, os vídeos do terceiro Congresso Internacional que nós realizamos em 2019 em João Pessoa. Esse congresso foi promovido por 3 escolas judiciais, a nossa da Paraíba, a de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, com a participação de muitos palestrantes do Brasil e até do exterior, que trouxeram experiências sobre resolução de conflitos trabalhistas em vários países do mundo. Esses vídeos podem nos ajudar a exorcizar, de uma vez por todas, esses argumentos falaciosos de que a justiça do trabalho só existe no Brasil. Mas como é que realmente surgiu essa justiça do trabalho no Brasil? Se a Justiça do Trabalho nasce para resolver conflitos trabalhistas, é preciso entender que no Brasil as relações de trabalho eram bem diferentes das relações de trabalho que havia na Europa. Aqui no Brasil, até o final do século XIX, ainda tínhamos o trabalho escravo. Então não fazia sentido se falar em contrato de trabalho, em relação de trabalho. Até no início da nossa República, o nosso primeiro Código Civil falava ainda em locação de serviços. E havia no Código mais artigos sobre locação de imóveis do que sobre locação de serviços. Era como se falasse ainda no trabalho alugado, que é uma expressão que nós repudiamos hoje em dia, mas era muito utilizada essa expressão principalmente por trabalhadores do campo. E essa expressão tem um sentido que não deixa de ser verdadeiro, a de que o trabalhador nada mais tem do que seus braços, sua força de trabalho para alugar. E em troca disso, recebe geralmente um salário muito pequeno que dá apenas para a sua sobrevivência. É claro que na moderna concepção do direito do trabalho, nós afastamos essa concepção do ser humano que aluga o seu trabalho. Mas, como disse, não deixa de haver um quê de verdade nessa expressão. Nesse cenário que vai até o final do século XIX, se houvesse algum conflito sobre locação de serviço, ia ser resolvido pelo juiz da justiça comum. Mesmo na justiça comum, a estrutura do judiciário era muito precária. Só para lembrar, até 1642, no Brasil colonial, os juízes no Brasil podiam ser analfabetos. E havia os juízes letrados, que eram juízes de fora da comunidade. E como o juiz usava uma varinha para distinguir que era magistrado, essa vara tinha cores diferentes. Então o juiz que era o juiz da comunidade era o juiz de vara vermelha. E aquele que era o juiz de fora, o letrado, era o juiz de vara branca. E o juiz que fosse analfabeto tinha que ter um assessor que soubesse ler e escrever.
Imagine então um país com maioria de pessoas analfabetas, vivendo na zona rural, com um judiciário que não era bem estruturado, como se podia falar em justiça do trabalho? Daí os órgãos para resolver conflitos trabalhistas só começaram a surgir tardiamente no Brasil, diferente do que acontecia nos países da Europa. Até porque enquanto a Europa estava vivendo a Revolução Industrial, nós estávamos aqui ainda utilizando o trabalho escravo. Por essas razões, as primeiras iniciativas, ainda muito embrionárias, de criar órgãos para resolver conflitos trabalhistas, só vão surgir na República a partir dos anos 30. Então nós tivemos em 1932, no estado de São Paulo, a criação de juntas de conciliação. Essas juntas foram criadas para resolver conflitos trabalhistas, mas o funcionamento era muito precário. Elas não tinham nenhuma autonomia, nem diante da Justiça Comum e nem do Ministério do Trabalho. Somente em 1934, com a Assembleia Constituinte convocada por Getúlio Vargas, que foi promulgada a nova Constituição, inspirada na Constituição de Weimar, e que durou tão pouco tempo, mas essa Constituição já previa no artigo 122 que para dirimir questões entre empregadores e empregados seria instituída a Justiça do Trabalho, mas veja bem, ainda no âmbito do Poder Executivo. Depois veio a Constituição de 1937 e manteve no seu texto o dispositivo que tratava da Justiça do Trabalho. Mas é importante destacar que essa Constituição, já de um regime autoritário, proibia, por exemplo, a greve dos trabalhadores. Somente em 1939 foi editado um decreto na tentativa de organizar a Justiça do Trabalho, e que teve um papel muito importante do jurista Oliveira Viana, que era um consultor do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mas essa proposta de organização da Justiça do Trabalho, feita por Oliveira Viana, teve uma oposição muito forte entre os parlamentares e principalmente do deputado e advogado Valdemar Ferreira, que, como muitos na época, tinha uma visão individualista do liberalismo, do laissez-faire, laissez-passer, de que o Estado não devia intervir nas relações entre capital e trabalho, chegando a chamar o projeto de Oliveira Viana de um projeto fascista. Apesar dessa oposição, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho, que depois deu origem ao TST. E em maio de 1941, foi instalada oficialmente a Justiça do Trabalho no Brasil, mas ainda vinculada ao Poder Executivo. Foi então instalada a Justiça do Trabalho naquela época com estrutura bem diferente da que temos hoje. A primeira instância era integrada pelas chamadas Juntas de Conciliação e Julgamento, a segunda instância pelos Conselhos Regionais do Trabalho, que depois deram origem aos TRTs, e a gente tinha uma terceira instância, que era o Conselho Nacional do Trabalho. Anos mais tarde, em 1946, foi extinto o Conselho Nacional do Trabalho e foi criado o TST, o que aconteceu também com os chamados Conselhos Regionais, que passaram a ser denominados Tribunais Regionais do Trabalho. E a Constituição Federal de 1946 é que integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, o que foi mantido pelas constituições subsequentes até chegar à nossa Constituição atual de 1988. Mesmo com a Constituição de 1988, a Justiça do Trabalho continuava sendo composta também pelos chamados juízes classistas, que não precisavam ser bacharéis em direito, nem serem concursados, mas representavam as classes dos trabalhadores e dos empregadores. Somente em 1999, com a Emenda Constitucional 24, é que foi extinta a representação
classista na Justiça do Trabalho. Hoje nós temos, de acordo com a Constituição de 88, a Justiça do Trabalho formada pelo TST, como órgão máximo da Justiça do Trabalho, os TRTs e os juízes do trabalho, não havendo mais as antigas juntas de conciliação e julgamento que havia ainda até a época dos juízes classistas. O TST é formado por 27 ministros, que para sua investidura tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Junto ao TST, tem a chamada Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENAMAT. Atualmente, aqueles que são aprovados no concurso de juiz têm que passar algum tempo na ENAMAT, também tendo algumas aulas, algum treinamento, diferente de nossa época, que a gente, quase que no dia seguinte à nossa posse, já era designado para fazer as audiências nas juntas de conciliação e julgamento. Mas mesmo que a gente da geração mais antiga não tenha tido essa oportunidade de fazer essa primeira preparação na ENAMAT, nós fazemos a nossa formação permanente e algumas vezes vamos fazer os nossos cursos também na ENAMAT, que funciona junto ao TST em Brasília. O TST também funciona com suas turmas. Ao todo são 8 turmas de 3 ministros. E também as suas sessões especializadas em dissídio coletivo e em dissídio individual. Já os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, existem em praticamente todos os estados do Brasil, desde o primeiro regional, que é no Rio de Janeiro, até o da 24ª região, no Mato Grosso do Sul. O nosso é da 13ª região. Nosso TRT foi criado e instalado em 1985, quando foi desmembrado da 6ª região de Pernambuco. Inicialmente, a jurisdição do nosso TRT abrangia os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Posteriormente, em 91, foi criado o TRT da 21ª região no Rio Grande do Norte. O nosso tribunal é composto por 10 desembargadores, mas também funciona em 2 turmas de 4 desembargadores cada turma. A nossa vara do trabalho foi criada em 1986 e instalada em 1987. E atualmente ela tem jurisdição sobre 28 cidades, incluindo a sede aqui em Guarabira. Eu já estou há mais de 15 anos como juiz titular da vara da minha cidade, o que é motivo de muita alegria e muita honra, já que eu sou nascido e criado aqui em Guarabira. Mas sobre essa experiência como juiz do trabalho e sobre o funcionamento da nossa vara do trabalho em Guarabira, nós vamos falar na segunda parte desta aula.